Bem-vindos ao nosso podcast Que Gestão. Meu nome é Rosana Mesomo e eu quero aqui agradecer a audiência de todos. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê likes e compartilhem. Nós precisamos muito do compartilhamento de vocês para que mais pessoas possam ter as nossas informações e dos nossos convidados. Olá, eu sou Juliana Pires e é um prazer estar nesse episódio QG da Gestão, né? Nós estamos aqui juntos com o nosso pod. A patrocinadora deste episódio é a Renata Butiá, fotógrafa da região do Morumbi, que trabalha com ensaios para famílias, aquele up que a gente quer dar no Instagram, no LinkedIn. Então fale com a Renata Butiá, nossa patrocinadora do episódio, e você terá fotos incríveis. Para quem acompanhou o episódio da semana passada, observou que nós encerramos o assunto falando sobre movimento fraco dentro do comércio, principalmente dentro de salões de beleza, que acaba acarretando numa desmotivação geral da equipe, né? Então a equipe fica sem ter o que fazer, começam aquelas conversas paralelas, às vezes algumas fofocas desnecessárias, né? Fala mal do salão, fala mal do dono do salão e assim vai. Então nós comentamos que esse próximo episódio seria falando sobre isso. A equipe desmotivou. E agora, o que fazer? Pois é, gente. Este é um momento que a gente precisa ser muito crítico, né? E sem emoção, né? E trazer as pessoas para o seu lado, né? Mostrar quais as responsabilidades de cada um, né? Para deixar bem claro, nós aqui, principalmente nessa área de salão de beleza, nós trabalhamos com MEIs, e MEIs são empresas, cada um tem sua empresa e são prestadores de serviço. Ou seja, nós somos uma empresa que temos parceria com outras empresas. Cada profissional é uma empresa. Então, eles também têm responsabilidades sobre toda a sua gestão da sua empresa que está lá dentro, né? Cabe a nós, como líderes, vamos dizer assim, de todas essas pessoas, deixar isso muito claro e tratar com todos de uma maneira onde as soluções sejam feitas a quatro mãos, né, Ju? Exato. CNPJs dentro de um CNPJ, né, Ru? Então todos têm responsabilidade. Se o salão está vazio, se o comércio está vazio, no caso, né, dos MEIs, a responsabilidade é coletiva. E para motivar essa turma toda, eu pessoalmente costumo usar duas técnicas. Uma seria onde eu puxo a responsabilidade para mim como gestora, então eu traria ali uma palestrante motivacional, ou preparo um café da manhã diferenciado, chamo eles para fazer o vídeo para o Instagram, então eu me coloco à frente do problema. Mas o segundo lado, a gente não pode deixar passar. Eles também são responsáveis por isso. Então a gente precisa motivá-los no sentido deles entenderem que a empresa é deles também. Então, se eles fazem ações, seja essa, pegar o celular, mandar uma mensagem de WhatsApp para um cliente que faz 15 dias que não aparece. Exatamente, né? Que ele às vezes tem mais intimidade com esse cliente do que o próprio salão. Isso ocorre muito nesse mercado. Exato. Às vezes a cliente ela sente que o dono está fazendo isso por uma questão simplesmente financeira. Exato. Agora imagina você que vai cobrir os branquinhos e o seu cabeleireiro manda uma mensagem assim: lembrei de você, tá na sua hora de fazer a sua aplicação da tinta. A pessoa fala: nossa, como ele se importou comigo, ele lembrou dos meus cabelos que está na hora de arrumar. E às vezes se é o dono que faz isso, pode passar a ideia de a dona deve estar com alguma conta pendente lá, está querendo pagar, né? Está querendo aumentar o faturamento. Exatamente, existe um estigma muito grande, né, nessa questão. Nós que somos empreendedores e aqui todo mundo vai entender esse lado de que a gente tem só essa visão, né? E não é, né? Na verdade, o empreendedorismo ele tem muito a ver também com empatia, com outras questões. Nós temos um dado super novo do Sebrae, que o empreendedor muitas vezes é o que menos ganha ali no local onde ele está, porque depois que ele paga todas as contas,
o que sobra para ele, às vezes mal dá para ele sustentar alguma coisa da família dele. Então, esse é um caso muito sério, né? Então, a gente tem que entender todos esses meandres e tratar junto essa questão, né? Exatamente, né? O proprietário do negócio, ele vai aumentando o seu patrimônio, né? Enquanto que os funcionários CLTs vão tendo os seus salários, e às vezes aumento de salários, e os comissionados as suas comissões. Então, cada um tem ali o seu ganho. Mas, normalmente, o dono, ele aumenta de patrimônio, não necessariamente de recursos no final do mês, né? Então, por isso que esse conjunto todo precisa trabalhar junto. E quando a gente fala dos CLTs, por exemplo, as recepcionistas são CLTs, na sua grande maioria. Precisam ser, aliás, por lei, né? Sim, isso é importante. Os auxiliares, né, precisam ser CLT. Então, deles, a gente pode cobrar até mais assertivamente que eles colaborem para, por exemplo, trazer cliente para dentro do salão. O que a recepcionista pode fazer? Mandar mensagens via WhatsApp, aquela planilha do CRM que a gente comentou a semana passada, né? A gente pode distribuir algumas tarefas para uma recepcionista que está mais tempo em casa. Quer ver outra coisa? Olhou na agenda, né? Aumenta o serviço. Olha, você vai vir só para fazer a mão? Faz o cabelo também. Aí aquele profissional que está parado se motiva. Ele vai falar, olha que legal, né? A coisa está acontecendo, está todo mundo trabalhando. Exato, puxando esse gancho, aí a gente entra na questão da motivação também, né? Você falou sobre as CLTs, que são as recepcionistas. Uma das coisas que eu já fiz aqui, que eu acho interessante, é fazer uma premiação às vezes pontual, né? Porque às vezes você tem que motivar de uma forma pontual. Boa. Fazer uma premiação para elas, onde elas consigam, ou ela traz cliente novo, né? Ou resgata algum cliente do CRM que faz tempo que não vem e tudo mais, ou ela traz um segundo serviço, ela mesma vende o segundo serviço, e ela teria um prêmio por conta disso. Exato. A gente já fez isso, e já funciona, dá uma motivada pontual, né? E isso ajuda bastante, porque cria uma dinâmica que é bom tanto para elas quanto para o próprio profissional. Verdade. Venda de pacotes, né? Eu normalmente eu falo para elas, olha, se vocês conseguirem vender pacotes, que é bem interessante, que o pacote nada mais é que você pegar o dinheiro emprestado sem pagar nada para o banco, né? Porque quando a cliente vem e ela fecha um pacote com você pega todo o valor, né? De 10 mãos, de 5 mãos, sei lá, de quantas, do que você estiver fazendo. Só que eu nunca repasso isso de uma vez para o profissional. Até porque a pessoa pode uma vez fazer a mão com uma e outra vez a mão com outra. Exatamente, pacotes. Ou a profissional assim, pode ir embora. Isso, e aí, né? A regra então, é essa. A regra é essa. Então, se você tem lá um pacote de 10 mãos, por exemplo, no aniversário do Bela, lá de 10 anos, eu fiz essa brincadeira de fechar 10 mãos, né? Então, esses pacotes de 10 mãos, eles entram, né, na minha conta de uma vez. Então, é como se a gente tivesse ali um aumento de capital de giro, sem ter que usar banco. Sim. É muito interessante. Sim. Então, a recepcionista que cria esse hábito de vender os pacotes, ela deveria, sim, por motivação, receber uma premiação, como você falou. De fato. Quando a gente coloca alguém para expor dentro do salão, passar ali uns 10% para ela entender que aquele expositor, que talvez vai pedir um café, uma água, uma orientação de onde é o banheiro, ou seja, ele vai trazer um trabalho extra para ela, mas ela também está ganhando um extra. Então, isso tudo motiva e faz as pessoas trabalharem melhor, né? Em mais harmonia. Exatamente. Essa questão dos expositores, você lembrou bem, e qualquer coisa, se você tem produtos também no salão, muita gente revende produtos, e elas, tendo uma comissão, faz com que as coisas girem muito mais, né? Até porque não adianta, né? Todo mundo, a gente está falando agora de capital de giro, né? Que é o que motiva o nosso dia a dia, né? Mas as pessoas também têm essa necessidade, né? Eu fiz algo diferente, então é justo que se tenha algo diferente também no ganho, né? Então é super importante a gente ver esses pontos. E isso é uma maneira de dar um gás pontual, né? A pessoa começa a ter essa visão. A gente até brinca, né, que uma outra coisa que é super importante no dia em que, de repente, está um pouco mais parado,
é que a gente tem que ter essa frieza e passar essa noção para os profissionais de que o comércio é um pouco assim, cíclico. Tem dias em que ocorre de estar um pouco mais parado, e nestes dias também, além de, lógico, de repente ter essas outras questões que a gente falou, a gente pode também fazer material, né? Pegar um ou outro, né, que estava precisando, olha, o próprio profissional pegar a recepcionista ou alguém que pode ser o que a gente chama de modelos, que fica gratuito nesse caso, né? Você não precisa trazer uma modelo de fora, e às vezes aquela recepcionista é tão linda quanto uma modelo de fora, e fazer uma coisa diferente para fazer material para postar, né? E é material real daquele profissional. Muitas vezes ele não tem muito material, e isso faz com que um profissional que seja, às vezes, um talento, ele não consiga vender o trabalho dele. Porque quem não é visto não é lembrado. E não adianta, as clientes elas querem sempre ver serviços daquela pessoa, né? É verdade. Então isso é um ponto, né, Ju? Sim, com certeza. Vira e mexe, aparece alguém lá e fala assim, quem é que faz loiro no seu salão? Né? Cliente, primeira vez. Fala, bom, todos fazem. Cadê os Instagram? Bom, agora né? Nem todos têm. E às vezes quem faz o melhor loiro não tem o melhor Instagram. Então é importante que você tenha. E esse caso, né, de você usar modelos de mulheres reais, que de repente a manicure, enfim, a quem está ali na tua frente, pode motivar também o coletivo, né? Porque ela fala, olha que legal, vamos fazer uma modelo por mês, qual vai ser o meu dia, pode ser criado aí um regime de motivação e conteúdo. Agora, Rô, conversando com você desse bate-papo, eu lembrei de uma coisa que eu nem estava no meu script, mas que é uma dor, o quadro da vez. Isso motiva ou desmotiva a ponto do profissional pegar as coisas e ir embora. Já aconteceu com você? Se ele achar que está sendo injustiçado, isso com certeza. Eu já tive vários casos como esses, tanto que aqui 90% eu acho que para todo mundo é meio assim, 90% dos agendamentos eles acabam ocorrendo pelo WhatsApp, né? Sim. Virou assim uma febre, o WhatsApp ele é muito bom para isso. Poucos são por ligação, né, efetivamente. E nesse caso, a gente tem a primeira pergunta que a gente faz para o cliente é: você tem preferência? A primeira pergunta. Por quê? Porque aquele cliente, ele pode ter passado com 10 pessoas, ele tem preferência por uma. Ou ele passou por uma última e ele tem preferência, na verdade, ele teve rejeição, inclusive, pelaquela pessoa. Então, é muito importante essa pergunta ao cliente. Se o cliente fala que tem e fala o nome da pessoa, aí isso pula qualquer coisa. Por quê? Porque é a cliente que manda em quem ela quer que atenda ela, né? Então, é fulano, ponto. Agora, se ele não tem a preferência, ele vai para o quadro da vez. Quadro da vez, como é que é? A pessoa que chegou primeiro, né? E não está trabalhando, é ela que pega, né? Se ela está trabalhando, ela roda e aí tem uma próxima cliente, né? Só que tem várias vertentes sobre esse quadro da vez, né, Ju? Eu tenho dado algumas mentorias, né, para salões de beleza, e eu tenho observado que existem pelo menos 2 modelos que são os mais utilizados. Então, acho que o primeiro passo é você reunir sua equipe, colocar eles sentados e vamos votar. Qual quadro que vocês querem que funcione aqui dentro? Eu acho que essa é a primeira coisa, porque você passa para eles a responsabilidade da escolha e depois não tem reclamação. Sim. Porque nunca você consegue unanimidade no quadro da vez. Sim, mas aí é uma democracia, né? A maioria vem. Principalmente, né, em relação a esses 2 modelos. Eu vou tentar explicar bem rapidinho os modelos para vocês. Um é esse que a Rosana acabou de comentar aqui, que inclusive é o que eu tenho no salão também. É por horário, a pessoa chega, ela coloca o nome dela, atendeu, ela sai, roda o quadro, né? Cada atendimento roda o quadro. E aí chegou um cliente que não tem preferência. Eu ainda tenho um adendo ali no meu salão que foi votado, que vai se olhar o histórico e buscar o último que atendeu
E a recepcionista pergunta, a senhora não tem preferência? A senhora tem preferência? Não, não tenho. Olha, o último cabeleireiro que atendeu a senhora foi a Maria. A senhora quer manter a profissional? Ali a gente já sente se a pessoa gostou ou se a pessoa, não precisa ser. Então a gente já entende que ela não gostou. Agora, se ela gostou, às vezes ela só esqueceu o nome. Então, à medida que a gente vai pondo no mesmo histórico, ela vai criando uma fidelidade, daqui a pouco ela procura a Maria. Entendeu? Então, isso foi uma convenção que a gente criou com votação. Então, a gente segue histórico. A menos que a cliente coloque, né? Não quero fazer com o último. Aí ela já se posicionou. Sim. Ou ela deixa entender que esse último, né? Preferiria, né? Conhecer mais alguém. Aí a gente já entende. Isso tudo fica documentado e às vezes tem que chamar o profissional e mandar ele ler, porque ele não vai acreditar. Isso, aí que é só fazendo um adendo, né? A questão do WhatsApp é muito bom, porque você consegue registrar as coisas e quando você é questionado, você tem ali algo que de fato você prove o que a cliente falou ou não, porque senão fica bem difícil nessas horas, né? Da bola dividida. É isso mesmo. Agora, o segundo padrão, que eu tenho visto muito comum nos salões, é assim, a pessoa chega e ela coloca um nome. E ela só roda quando ela foi atender um cliente novo. Um cliente sem preferência. Então, isso causa muita divergência, tá? Por exemplo, no meu salão, eles preferiram o primeiro padrão e esse segundo foi totalmente rejeitado. Tá? Mas tem salão que funciona. Aí sim, cada um tem que ver o seu lado aí, sim, né? Sim. Eu digo novamente, eu faria por votação, justamente porque para o dono do salão, tanto faz se quem vai atender é a Ana ou a Maria. O importante é atender. O importante é atender. Exato. É muito claro, exatamente, tem que ficar muito claro que quando ocorrem muitas essas desavenças, parece que nós, como proprietários do salão, estamos tendo algum tipo de preferência, paternalismo ou qualquer outra coisa assim, né? Nepotismo, enfim. E não é. A gente só quer resolver o problema do cliente. Se é a Maria, a Francisca, o José que vai atender, não tem problema. A questão é atender e atender bem, né? E a gente, na verdade, assim, tem mais esse intuito mesmo, não tem essa questão. E o interessante, Rô, nesse caso aí, que às vezes quem come bola é a recepcionista, né? E quem ganha fama é o dono do salão. Exatamente. Mas você sabe que eu tinha, esse negócio ocorre muito assim, eu tinha uma recepção uma vez que ela fazia o seguinte, quando acontecia alguma coisa, lógico que a gente quando está agendando, todo mundo erra, né? Sim. Você já deve ter errado, claro, em agendamento. Acontece. A gente faz isso, gente, porque a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente quer fazer a coisa girar, né? Mas ela dizia que qualquer problema que dava, ela falava assim, não, foi fulano que agendou, foi a Rosana que agendou, foi. E eu não ligava porque assim, lógico, mas eu criei por um tempo um estigma de que, pelo amor de Deus, nossa, não sei o quê. Não, e parece Lady Murphy, né? As coisas acontecem sempre com o mesmo cabeleireiro, sempre com a mesma manicure. Às vezes aquele cabeleireiro que já está desmotivado, que já está comentando que quer ir para outro salão, aí a recepcionista erra com ele. Exatamente. E aí dá a sensação que é o dono do salão que manipulou e mandou fazer isso, jogar o cliente para um, jogar o cliente para outro. Exatamente. E a coisa vai tomando uma proporção que, se a gente não tomar cuidado, contamina o grupo todo. Eu falei uma vez para uma recepcionista assim, qual a importância, né, dessa situação de comissionamento, de quadro da vez, que ela, na cabeça dela, Ju, o que tem? Eu errei, era fulano, mas passei para o doutor, ele não está sendo atendido? Ela ainda respondeu assim para mim, né, não está sendo atendido? Eu falei para ele, imagina que tem dinheiro na bolsa de 3 pessoas. E a bolsa está aberta. E você está vendo o dinheiro delas ali. É correto você tirar o dinheiro da bolsa de um e jogar na bolsa do outro? Comissão é isso, gente. Comissão é dinheiro no bolso deles. Se você tira da Maria e passa para o João, a Maria deixou de ganhar. Aí você desmotiva na veia. Você tirou o dinheiro da bolsa dela. Então, o assunto é muito importante e sério.
Não pode ser tratado, repito, para nós donas de salão, o importante é que o cliente seja atendido. Para o profissional, é importante que seja atendido o profissional que está na vez corretamente. Exatamente. Porque senão dá briga. E aí que volta aquela frase, né? E aí, parafraseando Maquiavel, né? Não mexa no dinheiro do homem, né? Isso é Maquiavel. E aquela frase do olho do dono engorda o gado. É nesses momentos em que o proprietário tem que estar atento. Não é só a gerência, não é só a supervisão ou o que você tenha, mas você precisa estar atento se as coisas estão funcionando, porque para ter essa questão de que existe um favoritismo, de que porque fulano recebeu o tal cliente porque outro dia fez o cabelo dele, ou porque outro dia fez a unha dele, isso é 2. E se não tiver um histórico correto de conversa com essas clientes, para que você realmente saiba o que foi falado, ou eventualmente se de fato existe um erro, você acompanhar e dizer, não, de fato errou, mas vamos corrigir e tudo mais, as pessoas têm que ver que você está percebendo isso, que você está acompanhando. Sim. E isso é um fator motivacional muito grande, né? Porque os erros podem ocorrer, de fato, não tem como ser perfeito. Mas o mais importante é que as pessoas internamente entendam que você está fazendo algo sobre, né? Sim, verdade. Bom, nós temos um público muito grande de salões de beleza e de proprietários de salões, porque nós somos donas de salão. Mas nós prometemos para você que o que gestão seria para todo tipo de empresário. Lembra que nós falamos isso? Verdade. E aí talvez você esteja perguntando, tudo isso que vocês estão falando, mas o meu comércio é uma marcenaria, o meu comércio é restaurante? E agora? Eu confesso para vocês que todas essas dores devem ser as dores de vocês também. E dá para adaptar para a realidade de vocês. Vou contar um pequeno episódio de um amigo meu, dono de uma marcenaria. E ele me pediu ajuda, eu sendo dono de salão de beleza. O que aconteceu? Ele fechou inúmeros pedidos de marcenaria. Inúmeros. E inclusive fez o recebimento antecipado de uma grande parte desses pedidos. Olha a responsabilidade. Você pegar o pedido e pegou o dinheiro. E ele contava com uma equipe de 5 pessoas, tudo esquematizado, tudo com prazo de entrega. Os 5 saíram da equipe por desmotivação. E são pessoas também que não eram funcionários dele, né? Eram parceria, né? Tudo parceria. Tá. Aqueles freelance, funcionário que você contrata. Então, vocês veem como é parecido? Sim. Né? Imagina eu fechar uma noiva com 15 madrinhas e contar com minha equipe toda de manicures, maquiadores, cabeleireiros, e no dia eles não forem. Eu não sei, e é pior que eu não sei nem fazer, né? Então, olha como as dores são muito iguais em todos os segmentos. Então, mesmo que você seja de um outro segmento, não perca nossos episódios, porque eu tenho certeza que o Que Gestão vai ajudar você também no seu segmento. Exatamente. E aproveitando esse gancho, eu peço para que vocês coloquem e comentem o que vocês gostariam de falar, né? As dores que vocês passam em outros setores, para que a gente também possa elaborar coisas específicas dentro dos setores de vocês e que a gente possa também discutir aqui. E sempre convido vocês, né? Querem aqui participar? Querem ser entrevistados? Querem colocar a sua dor aqui também? Venha que estamos abertos a isso. Isso mesmo, né? Veja que o que nós abordamos aqui hoje, né? Nós falamos de premiação. Então, a premiação ela pode ser enquadrada dentro de qualquer segmento, com qualquer equipe. Pensem em alguma coisa. E a premiação, gente, nem sempre precisa ser só dinheiro, viu? Eu conheço empresários que premiam com coisas que, de repente, a realidade deles é diferente. Por exemplo, imagine a sua manicure com o esposo dela jantando no coco bambu. É fora da realidade dela. Ou imagine o seu funcionário, o seu auxiliar de marcenaria, indo para um cinema com direito a pipocas e tudo mais, com a esposa dele. Vocês veem que para nós, donos do negócio, talvez não está muito fora o valor, talvez é algo que com valor, né, razoável aí você consegue fechar, ou mesmo parcerias, né? Veja o que você tem do lado, né? Exatamente. Veja o que cabe no bolso, né? Porque a parceria ela é muito importante nesse momento e às vezes você consegue fazer parcerias muito legais,
De pessoas que aqui no bairro ou nos bairros de vocês vejam o comércio local, né? E que de repente pode trocar e aí tanto o restaurante dar algo, quanto você também conseguir dar algo para a pessoa do restaurante, ou seja, faz essa troca e aí todo mundo fica feliz. Exatamente. Olha quantas formas de motivar a equipe. Essa questão de trazer um palestrante também, tem inúmeros palestrantes, uns que estão começando, outros que já são de muito tempo, né? Aliás, quem buscar no meu currículo vai ver que eu também sou palestrante. Eu já fui várias vezes em outros estabelecimentos, né? Porque a gente costuma dizer que a Rô vai adorar essa, porque é dela isso, ó. Santo de casa faz milagre. Ela adora essas frases. Eu adoro essas frases feitas, porque eu fui educada nisso e eu acho que é o que mais funciona. Então, traduz, né? E é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes, o que você vem de fora, falando coisas que você tem dentro da sua cultura, mas que você muitas vezes não consegue implementar, porque tá fato, você tá ali no dia a dia e tal. E quando vem uma pessoa de fora, é diferente. E também é uma coisa barata que dá para você fazer. Eu estou em parceria com uma colega nossa lá do grupo de gestores. Eu vou até o salão dela, falar com a equipe dela, e o que eu for falar para eles, ela vai vir falar para os meus. Então isso, gente, gera, né? Gera motivação, gera um dia diferente. Crie dias da beleza em dias mais, no caso dos salões, né? Em dias de menos movimento, coloque a equipe junto. Ou então o seu negócio é outro, então pense em fazer uma situação nos dias que tem menos movimento, onde eles possam degustar, né, se for comida, ou se for bebida, ou se for uma loja de roupas, de joias, que eles possam ter um valor diferenciado naquele dia para a família, sabe? Vai tirando essas coisinhas, vai tendo essas ideias, onde eles participem e se motivem. Eu acho que o conteúdo de hoje é esse, e eu espero que a gente tenha conseguido atingir, né, aí a expectativa de vocês com esse episódio. É isso aí, gente. E volto a dizer, se vocês querem mais assuntos diferenciados, dores, enfim, é só colocar aqui pra gente nos comentários e a gente sempre vai buscar inovação aqui. Isso. Agradeço mais uma vez a patrocinadora, né, a Renata Butiá, que é fotógrafa aqui na região. Eu falo que ela é da região do Morumbi, mas ela tem em São Paulo todo, tá, gente? Então, né, não precisa ser daqui desta região, só entrar em contato com ela, falar que assistiu o nosso pod, que você vai ter condições especiais, e os dados dela, Instagram, tudo mais, nós vamos colocar depois nas legendas. É isso aí, eu agradeço a todos, peço os likes, não esqueçam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem sempre o aviso do novo episódio. Verdade, não tem jeito mais barato de apoiar, né, uma pessoa que a gente gosta, um empresário, do que entrar lá e curtir. Custa nada. É isso aí, gente. Muito obrigada, gente, por vocês, né, acompanharem esse episódio. Juliana Pires agradece e aguarda vocês para o próximo. Eu sou Rosana Mesomo e um beijo a todos vocês.